Tá com fome? Dá um copinho d'água para o Benício, Rian. No instante passa. Copinho de água. Copinho de água pro Benício, Rian. Aí depois tu traz para mim. Todos acharam? Podemos ler? (28, 11) do livro de Gênesis. A visão da escada em Betel. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou Jacó, e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor Deus estava no topo dela, da escada. E disse o Senhor a Jacó: Jacó, eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, Jacó, te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome daquele lugar, porém, antes era Cidade de Luz, era chamada Luz. E Jacó fez um voto a Deus, dizendo: Senhor, se tu for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será chamada a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente, Senhor, eu te darei o dízimo de tudo. Amém? Eu estava lendo esta passagem, e esta passagem nos chama a atenção para algo que nós precisamos compreender da palavra de Deus. A melhor coisa que tem é quando a gente tem alguém que sabe nos ensinar as coisas simples, para que nós possamos entender, compreender. A gente sai daquele lugar entendido e satisfeito, não é verdade? É ou não é? É ruim quando você chega num lugar que se fala um monte de coisa e você acaba não entendendo nada, e às vezes você, de sair daquele lugar leve, suave, você sai pesado, né? E quando nós escutamos a palavra de Deus de uma maneira clara, que a gente entende, nós passamos a entender que a nossa vida, ela tem um propósito de Deus na vida de cada um de nós. Quando eu estava lendo essa história está falando de um homem, Jacó. Jacó, ele foi um cara muito sofredor, mas também Jacó, ele foi um cara
que ele aprontou muitas coisas erradas com muitas pessoas. O nome de Jacó significava enganador. Então olha que o nome dele já pesava sobre ele. Jacó era aquele cara que ele conseguia ludibriar as pessoas com a sua conversa, com o seu jeito de ser. E Jacó, ele passou por muitas situações difíceis, que às vezes nós também passamos, mas Jacó, ele passou por muitas situações, e muitas das situações que Jacó, ele passou, foi devido aos seus atos, que ele teve errado. E uma coisa, irmãos, a Bíblia diz, e há um ditado popular também, que a gente só colhe aquilo que planta, não é? É ou não é? Não é um ditado popular? É um ditado popular, mas também está dentro da Bíblia. Lá em Coríntios fala que tudo que o homem semear, ele vai colher, né? Então quando a Bíblia está falando que tudo que o homem semeia, ele colhe, a palavra está falando que é tudo, as coisas boas e as coisas ruins. Se você tem atitude de coisas ruins na tua vida, você não vai colher coisa boa. Você vai colher ataduras, sofrimento, situações difíceis para a sua vida. Mas a partir do momento que a gente começa a ter um entendimento das coisas de Deus, das coisas divinas, não de uma religião, porque as pessoas, elas começam a viver baseado numa religião. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que religião não nos salva. Religião, ele nos deixa a gente aprisionado. Religião nos deixa a gente com ataduras. Mas quando nós temos o entendimento da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, então a gente começa a entender que as coisas corretas, quando a gente confessa a nossa fé no único Deus, somente em Jesus Cristo, nós vamos colher tudo aquilo que é de bom para a nossa vida. E mais, você se torna uma pessoa forte. Agora veja, olha a situação de Jacó. Jacó, ele estava numa jornada, ele estava numa viagem que ele ia para uma terra chamada Pandarã, e aquela terra era uma terra que ele não tinha muito conhecimento, mas era uma terra que um povo, havia pessoas que gostavam de adorar a outros deuses e não adoravam ao Deus Criador. E Jacó, ele era um homem que adorava a Deus como o único Deus. Ele aprendeu isso do seu pai. E sabe o que nos chama a atenção? É que na jornada de Jacó, ele não sabia que destino seria a vida dele. Mas quando a gente começa a dar passos de fé na nossa vida, então tudo na nossa vida começa a ter um rumo, começa a ter um destino. Se alguém lhe perguntar para você, por que você está aqui hoje, talvez você não vai saber explicar. Você pode até dizer assim, não, eu estou lá porque eu estou precisando de uma oração, precisando de ouvir uma palavra, e eu fui lá. Não, eu fui lá porque o pastor me conhece, me convidou, eu fui lá. Mas isso vai muito mais além. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, porque Deus, ele tem um propósito na tua vida. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim, Deus tem um propósito de bênção na tua vida. Quem crê, diga amém. Você crê? Porque você não pode ser aquela pessoa, meu Deus, eu não aguento mais, meu pai. Adoece um aqui, quando ele está ficando bom, cai o outro lá. Meu Deus, pelo amor de Deus, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Meu Deus. Todo dia eu mando uma mensagem para uma amiga minha, para a dona Eunice, né, dona Eunice? Diz, pastor, pelo amor de Deus, pastor, o negócio pesado, tenha fé, dona Eunice. Porque quanto mais é as lutas que você enfrenta,
pode ter certeza que maior é a vitória que Deus ele vai te dar. Mas preste bem atenção. Deus ele não quer que você enfrente as lutas que você enfrenta na sua casa, na sua vida sozinho. Você está lá enfrentando sozinho, pede a ajuda do pai, da mãe, do tio, não sei de quem. E você diz assim: ei irmão, ora por mim. Mas nós não podemos passar por uma situação dessa sozinho, meu irmão. Nós precisamos caminhar com Jesus. Nós precisamos caminhar com Cristo. Precisamos confessar a nossa fé. Precisamos sair da nossa casa. Se tiver que andar a pé, ande a pé, mas vá à procura do Senhor, vá à procura da casa de Deus, vá na igreja, vá buscar um momento de reflexão, de oração, porque senão você vai ficar velho, com cabelo branco e doido, de tantas situações, você dentro de casa, aguentando o rojão sozinho, irmão, ninguém aguenta. Por que pessoas tiram a própria vida? Irmão, o nosso grupo do WhatsApp, lá do meu trabalho, dos promotores, esta semana bem cedinho, uma promotora botou o vídeo, alguém filmou, uma senhora de mais ou menos os seus 48 para 50 anos, no viaduto da Misterral. O viaduto da Misterral, ali para o lado da Bezerra, eles fizeram um viaduto e eles botaram uma grade assim, protegendo o viaduto para não ter perigo de alguém cair, de alguém pular, alguma coisa. Vocês já viram a passarela da Aerolândia? Então o viaduto lá é daquele jeito. Mas eu estou até com um vídeo no celular da empresa. Mas a pessoa me mandou uma senhora empendurada, irmã, e uma pessoa filmou na hora, e outra pessoa lá dentro segurando na mão dela. E no vídeo a gente via como se a pessoa soltasse a mão dela e ela caiu no meio da Misterral, o movimento do carro. Gente, os carros passando para lá e para baixo. E eu vi aquilo de manhã, eu disse: Senhor, por favor, tenha misericórdia dessa mulher, desta família. E os meninos botaram no grupo: meu Deus, por que uma pessoa chega num desespero desse? E de repente parou um motoqueiro, porque sempre essas coisas são os motoqueiros. Os carros passavam, olhavam, o tempo do carro passar por cima, e um motoqueiro parou e foi logo fechando. Mas no vídeo a gente entendia como se fosse a pessoa que soltou ela, estivesse segurando, mas não foi. Irmãos, é tudo fechado, os lados do viaduto. Uma brechinha, um buraquinho, uma brechinha. Ela botou a perna, passou o corpo, e quando alguém viu, tentou segurar ela, mas não aguentou, escapuliu da mão. E alguém botou no grupo dizendo: não, essa pessoa, porque um promotor disse assim: parece que como se alguém estivesse saltando ela. E alguém disse: não, a gente ficou sabendo aqui, era uma pessoa que viu ela já lá empendurada, ele foi lá segurar ela, mas não conseguiu, escapuliu. Por que uma tragédia dessa? Agora imagine, irmão, uma pessoa querer enfrentar a vida sozinho. O diabo começa a levantar situações. Vocês que estão aqui são a testemunha. Vocês são testemunha própria, que assim como existe Deus nos céus, o Criador, que tem um propósito na tua vida, que quer caminhar contigo, quer te ajudar, quer levar tuas cargas, existe também um outro Deus chamado Satanás, chamado Diabo, que trabalha 24 horas para acabar com a tua vida, com a tua família, para desestabilizar a tua família, causando um monte de situação. Jacó, ele estava numa jornada. Primeiro que ele estava saindo fugitivo da sua casa, porque o seu irmão jurou de matar ele. Ele estava saindo numa jornada para ir lá onde morava o seu tio, para poder lá trabalhar, se casar com a moça do seu povo. Esse homem estava numa caminhada, meu irmão, numa jornada que ele não sabia o que era que lhe esperava.
Mas diga assim, diga: Deus tem um propósito na vida de todos aqueles que confiam nele. Jacó, ele confiava no Senhor. A caminhada daquele homem foi tão pesada que escureceu, ele não podia caminhar à noite, porque ele corria risco de ser atacado por alguma fera do campo, por alguém. Então ele resolveu parar em um determinado lugar. Agora olha, ele pegou uma pedra e fez daquela pedra um travesseiro para dormir aquela noite. Um sono no relento, com a sua cabeça encostada numa pedra. A jornada daquele homem estava pesada, mas Deus tinha um propósito na vida dele. Quando a gente aceita o propósito de Deus, tudo na nossa vida passa a mudar, passa a ser diferente. Vou dizer para você: seu filho, sua filha, teu marido, teu esposo, tua esposa, pode não querer nada com Deus, mas você é o suficiente para Deus mudar a vida deles. Diga amém. Você é o suficiente. Deus só quer uma oportunidade, e você está dando essa oportunidade. Deus não quer que venha de uma carrada o teu esposo, o teu filho, tudinho, vamos para a igreja, mas eu. Se fosse assim, era uma boa. Não era não, Denise? Trazia o carro cheio, não era, Denise? Mas não é. Sabe por que não é? Porque Deus escolheu você. Viu? Diga amém. Deus escolheu você, e é através de você que Deus pode mudar todos. Diga assim comigo: quando eu mudo, diga, quando eu mudo, tudo muda. Se você não mudar, teu marido não vai mudar, teus filhos não vai mudar, nada vai mudar na tua vida. Mas se você muda, tudo muda. Jacó, ele se deitou aquela noite, ele estava tão cansado que ele caiu num sono profundo. Mas aquela noite foi a noite que ficou registrado na vida dele. Ele teve um sonho, e o sonho dele foi Deus que fez ele ter uma visão em sonho. E olha que coisa tremenda. Ele sonhou que tinha uma escada ali da onde ele estava até o céu, e lá no topo da escada, quem era que estava lá sentado? Quem? Deus. E ele viu ainda a coisa tremenda, e eu vou mostrar para você o significado disso, para você sair daqui hoje entendendo que Deus tem um propósito na tua vida, e que você não pode dizer um não para Deus, você tem que dizer um sim, porque se você diz um sim, esse sim vai refletir em toda a tua família. Se você olhar para a sua casa, para a sua família, você vai dizer: meu Deus, a minha família está toda desmantelada, meu Pai, meu Jesus, o que é que eu faço? Se você dizer um sim, Deus vai começar a consertar, Deus vai começar a mudar. E ele viu que aquela escada, Deus estava lá no topo, e ele viu que os anjos de Deus estavam ali. Só que havia uns anjos que desciam e outros subiam. E sabe o que isso significa? Porque Jacó, ele estava indo para uma terra, que aquela terra as pessoas viviam na idolatria, no pecado, adoravam a todo tipo de Deus. As pessoas carregavam imagem dentro de suas coisas. Então Jacó estava indo para um lugar que era o
quê? Que era pesado. Quem foi aqui que já teve alguma vez uma experiência de chegar em algum canto e você sentir que aquele lugar era pesado? Tu já teve? Nós chegamos na casa de uma pessoa para orar. Quando eu entrei, eu senti o peso dentro daquela casa. Por isso que havia tanto problema, tantas doenças, tanta situação difícil. E Jacó ia para um lugar que era um peso. Ele ia, sabe o que, irmão? Recomeçar a vida dele lá, construir uma família, construir a vida. Então, anjos subiam e anjos desciam. E isso significava que Jacó iria precisar de uma patente de anjos que fosse de guerra, que fosse defensores. E os anjos que estavam com Jacó tiveram que voltar para Deus, e Deus mandou uma outra equipe de anjos que fossem realmente guerreiros para enfrentar, porque Jacó ele iria habitar numa terra que era cheio de maldições, era um clima pesado, e os anjos que estavam na sua defesa não eram anjos que estavam preparados para combater aquele tipo de principado, de potestades que estavam esperando por Jacó. Por isso os anjos subiram e desceram, anjos que eram treinados para vencer aqueles principados. Para você entender melhor, você já ouviu falar às vezes de bairros que são tão violentos? Não tem? Já tem a fama. E às vezes tem outros bairros que tem também, mas já é mais calmo, tranquilo, não é? É ou não é? Vou lhe explicar para você entender. É porque existe bairros, existe ruas, existe lugares que tem principados de demônios que são mais violentos, mais ferozes, e que causa tanta morte, tanta destruição. E isso é para nós entendermos que nós não podemos caminhar a nossa vida, levando a nossa família aqui nos ombros sozinho. Uma mulher dessa para pular de cima do viaduto, meu irmão, vai saber da história. Como é que não era a vida dela? A pessoa entra numa depressão, a pessoa se encontra sozinho, ela já perde a fé em Deus, ela já não acredita mais em nada. Por isso que nós temos que buscar, porque se nós não buscarmos, irmãos, a Deus, a Jesus Cristo, entregar a nossa vida para Deus, tem que entregar a nossa vida para Ele, confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque somente a religião não vai fazer nada por nós, não vai nos ajudar, pelo contrário, vai nos escravizar. E de repente Jacó, ele escuta Deus dizendo para ele. Jacó, quando vê, ele escuta a voz de Deus, e olha o que é que Deus fala para Jacó. Então disse Deus a Jacó: eu sou o Senhor Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque. Essa terra em que você está deitado, darei a ti e a tua descendência. Amém? Deus está falando, essa terra que você está deitado aí, eu vou dar para você, para os seus filhos, para os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos. Isso significa, vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Isso significa que a nossa terra é a nossa casa, é a nossa família. Da onde é que sai a nossa descendência? Lá da nossa casa, é ou não é? Quando você começou a sua vida familiar, não era só você e seu esposo? Era ou não era? Depois vieram os filhos, teus filhos estão crescendo, e você vai ficando mais vivido. O homem vai tendo que
que pintar o cabelo de preto para não querer ficar branco. As mulheres vai ficando loura para não ficar de cabelo branco, né? E os filhos vão crescendo. Quando se der fé, seu filho virou homem. Chegou o tempo de casar. Aí a tua descendência, ela cresceu, se multiplicou lá na tua casa. Por isso que nós temos que colocar a nossa vida, a nossa casa. E Deus falou para Jacó: eu abençoarei você nessa terra. Essa terra será da tua descendência. E Deus, Ele quer fazer isso na nossa vida, na nossa casa. Deus, Ele disse ainda mais: a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. A tua descendência serão benditas em todas as famílias da terra. Olha o propósito de Deus: que a tua família seja uma família abençoada em toda a terra. Amém? Deus é poderoso. Eu quero fazer a oração por você. É a primeira oração que a gente faz, é por você. E depois nós vamos orar pela sua família, pela sua casa. Por isso eu quero que você se levante, venha até aqui à frente, no nome de Jesus. Pode vir até aqui ao altar. Pode subir aí, Ramon, esse som mesmo, deixa esse som. Pode vir mais aqui, ó. Espalhar aqui na frente do altar, viu? No nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pode vir, venha. Eu não sei quais são as tuas lutas, meus irmãos, mas é Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe qual é a tua luta. Aquilo que tem tirado a tua paz, que tem entristecido o teu coração. Fecha os teus olhos. Deixe que o Senhor nesta hora possa ministrar na tua vida. Eu quero que você comece a sentir na sua alma a paz no teu coração, no teu espírito. Talvez você só tenha sentido tristeza. Talvez você tenha tido aquele sentimento e tenha pensado: ah, meu Deus, eu queria tanto que meu filho, minha filha mudasse. Ah, meu Deus, eu queria tanto que o meu marido mudasse. Deus, Ele pode fazer isso. Isso depende de você. Que você não possa mais se apegar a uma religião, mas se pegar verdadeiramente a Jesus e entender que através de ti isso vai refletir na tua vida, no teu esposo, nos teus filhos, em toda a tua casa. Porque em nome de Jesus eu levanto a minha voz, Senhor, a ti em oração, porque eu sei o quanto o Senhor é poderoso para curar, para libertar, para transformar. Senhor, aqui está diante de ti homens, mulheres, crianças, jovens, que têm uma necessidade tão grande de conhecer a ti como Senhor, como Salvador, como Libertador, como seu auxílio. Meu Deus, Senhor, eu clamo a ti nessa hora. Venha, Senhor, venha, venha de encontro a este homem, a esta mulher. Venha de encontro a essas vidas agora, meu Deus. Revela-te a cada um desses, como tu se revelaste a Jacó quando estava na sua jornada, Senhor. Ele não sabia o que teria de acontecer com ele, ele não sabia o que seria a sua vida, mas o Senhor se revelou para ele. Senhor, apareça para esta mulher,
que muitas vezes não sabe o que fazer, meu Deus, aflita, triste, angustiada, decepcionada com os filhos, com o marido, com tantas situações adversas. Esta pessoa que tem tido sintomas de depressão, essa mulher que toma, esse homem que toma comprimidos para poder dormir, Senhor, meu Deus, Tu não criaste esta pessoa para ser uma escrava, para viver debaixo de maldições. Por isso, no Teu nome, Senhor, eu clamo a Ti. Revela-te a essa mulher, a este homem, a esse moço, a esta moça, em nome de Jesus. Comece a tocar na vida deles, porque no Teu nome, pela força, pelo poder da oração, se alguém chegou aqui doente, Senhor, eu repreendo esta doença, esta enfermidade que está no couro cabeludo, que está na pele, que está nos nervos, que está nos ossos, que está no sangue, esta doença que esta pessoa já foi para o médico, já fez exame médico, mas não há melhora. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Eu repreendo essa doença. Eu não aceito esta pessoa voltar para casa com esta doença. Que ela seja repreendida agora, que ela desapareça, essa infecção intestinal, esta virose, esta gripe mal curada, essa dor de cabeça, essa enxaqueca, esse desvio mental, esse tumor cerebral, essa diabetes, essa pressão alta, essa pressão baixa, meu Deus, em nome de Jesus, toca nesta pessoa, que ela seja curada agora. Deus, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, para que isso seja um testemunho vivo, que esta pessoa chegou aqui com um caroço, chegou aqui cheio de feridas, chegou aqui cheio de manchas, de marcas, e já não existe mais, porque o Senhor manifestou o Seu poder e a curou. Toca nesta vida agora, essa doença que está nos olhos, toda cegueira, toda vista curta, todo embaçamento, toda catarata, toda miopia, vai embora. Eu repreendo em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Alcance esta pessoa agora. Eu decreto a falência de todos os espíritos dominadores das trevas, espíritos do farrapo, do mulambo, do nego gesto, do tranca-rua, do Zé Pilintra, espírito da Maria Padilha, espírito imundo, espírito do Exu Caveira, espírito da morte, espírito opressor, toda opressão que esta mulher, esse homem, esta pessoa tem sentido, tem vivido, eu decreto a falência agora. Espírito da insônia, espírito do medo, do pesadelo, toda maldição que foi lançada sobre esta pessoa, seja quebrada essas maldições hereditárias, espíritos imundos, vão embora agora. Eu aplico o sangue de Jesus sobre essas vidas agora, e eu decreto toda maldição quebrada, rompida, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do sangue. Oh, aleluia. Levante assim a sua mão direita. Eu quero que agora, com a tua mão direita, você comece a pensar em cada um da tua família, aquele que está precisando de uma cura, aquele que não precisa de uma cura, precisa de uma libertação, porque se envolveu com coisa errada, que você, como pai, como mãe, não concorda e sabe que é errado. Ao levantar sua mão direita, você está representando esta pessoa, a sua família. Senhor, a tua palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu e a tua família não serão atingidos. Por isso, Senhor, toque nessa mão direita agora, que está erguida para o Senhor, esta mão que representa uma família,
Eu não sei quem é esse familiar que está precisando de uma libertação, de uma cura, de um milagre. Mas eu oro agora, alcança este familiar, que ele seja tocado agora, aonde ele estiver, Pai, e que seja quebrado as correntes de Satanás, esse espírito imundo do diabo que entrou na vida desta pessoa, desse familiar, que seja repreendido agora, que as maldições sejam quebradas pelo poder do sangue de Jesus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e nós decretamos a falência da doença, do vício, das drogas, de toda obra satânica na vida desse familiar. Eu declaro agora esta família alcançada pela oração, e eu te apresento este óleo, Senhor. Eu consagro esse óleo ao Senhor, meu Deus, que nesse frasco agora o Senhor derrame o azeite, a unção do Espírito Santo, consagrando o azeite, o óleo que está neste frasco, porque quando nós ungimos cada pessoa, que ela receba, Senhor, o toque de tuas mãos, que a cura, a libertação, a opressão e a depressão seja vencida, destruída, através da unção com óleo, porque a tua palavra diz: está alguém doente entre vós, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor, que a oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. Quando esta pessoa receber a unção com óleo, que ela receba o fogo de Deus consumindo todo o mal na sua vida, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu declaro que tudo será diferente na minha vida. Senhor, eu não saio da tua presença do jeito que eu cheguei. Eu saio diferente, curado, liberto, abençoado, e eu declaro que através de mim a minha família será salva, liberta e abençoada. Eu declaro que toda a minha família eu trarei para a tua presença, e hoje eu declaro: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos, porque o Senhor, diga, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, em nome de Jesus. Eu vou ungir você na sua testa e vou também ungir a sua mão, e quando você chegar em casa, você vai tocar com a sua mão ungida no seu filho, no seu marido, ou então na peça de roupa dele, vai tocar nos seus móveis e vai dizer: eu abençoo em nome de Jesus. Amém? Bota aí uma canção e o Rianzinho vai cantar enquanto eu faço a unção. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer: